Todo mundo já tá preparado? Já tá igual o Bruce Lee ou ainda não? E aí, estão duvidando do cara? Hã? Se ele era, não era bom? E aí? É, mano. Eu acho que o cara era o bom, hein? Pessoal, vamos lá. Brincadeiras à parte, deixa eu diminuir um pouco a luz aqui para eu poder enxergar, né? Então, durante os comentários se o Bruce Lee era ou não ultrapassado, aí eu vi um comentário bem da hora. Para não ser injusto, deixa eu abrir aqui o vídeo. Eu separei esse então, tá? Para falar só dele. No final eu vou deixar umas imagens que eu dei uns cliques aqui, tá? Para ficar para vocês. Aqui tô aí de fundo e tal, falando dos vídeos em geral. Ó, um dos comentários aqui foi o Juliano Chaussard. Desculpa aí se é a pronúncia e tal. Ele me comentou num detalhe desse livro aqui, que aí eu busquei pra gente dar uma olhada. Então vamos lá. Esse livro aqui, mais especificamente, foi um dos primeiros que foi lançado no Brasil, como comentei no vídeo passado lá, do Bruce Lee Ultrapassado. Aqui ele vai falar a técnica e a prática. São literalmente praticantes de Kung Fu de época, que foi de 1900 aqui, ó, 84, ó, tá? Então esse livro vai mostrar um pouco a história do Kung Fu da Índia à China. Isso é bem legal para você entender a origem das artes marciais. Destruição de Shaolin, a história de Yin Wing Chun, quem criou o Wing Chun foi uma mulher. A história do estilo Wing Chun Chuan, Ip Man, genealogia do Wing Chun. E aí depois entra o poder do soco de uma polegada de Bruce Lee, o caminho espiritual e a técnica e a prática, tá? Então tá tudo aqui do que tem para se ver nesse livro. Tem algumas coisas dele, ó, tá? Algumas palavras do Bruce Lee. Aqui umas prévias. O soco de uma polegada, a técnica do manejo do nunchaku, o estilo do Wing Chun, aprendeu do mestre Ip Man em Hong Kong. Aqui o próprio autor, ele diz um pouquinho de como ele conheceu as coisas. Ó, dessas pesquisas todas resultou uma imensa quantidade de papel. Alugamos a uma copiadora Xerox, copiamos sem um número de dados que foram submetidos a uma série de estudos específicos antes de passar pelo crivo da aprovação experimental. Ou seja, você está reclamando, você tem o Google, você tem tudo aí, ó. Antigamente tinha que correr atrás, tinha atrás de livrarias e etc. Algumas imagens que eu tirei de foto, aí aqui vai começar sobre o livro, né? Especificamente falando. Então aqui, ó, já vou pegar essa parte. Como eu mandei umas imagens daqui para um colega, para um aluno meu, para dois alunos meus, então eu vou deixar isso aqui para vocês também. Eu vou ler só uns trechinhos aqui, ó, alguns depoimentos de quem treinou com ele. Será que o cara era uma fantasia? Será que o cara era só ator? Bom, eu não sei como o Bruce consegue se mover tão rápido. Ele me espanta com a sua velocidade. Antes que você possa sequer tentar alguma coisa, ele já está sobre você. John Rhee. Acho que esse cara aqui era um dublê, um lutador, ou era um dos que bolaram os filmes lá, diretores, não me recordo, esse nome não é estranho. Bruce me pediu para bloquear seus socos.
mas seus socos eram tão rápidos que eu não consegui bloquear nenhum, pois mal podia vê-los. Howard Nishioka. Aí tem que buscar quem são esses caras, né? Nem eu sei quem é essa galera aqui, ó. Mito Uehara. Bruce podia avançar uma distância de 2,5 metros em 3/4 de segundo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então você vê, eu contei 5 segundos, conta esse intervalo, ó. 1, 2. Entre esse 1 e 2 aí, você vê o quanto que ele já estava lá. 2,5 metros em 3/4 de segundo e podia desferir um jab nos olhos do oponente e recolher a mão em 1/10 de segundo. Caramba! Tem um rapaz aí que eu já comentei, um americano, que eu assisti o vídeo dele onde disse que o Bruce Lee tinha dado 2 socos e aí quando a câmera mostra ele deu 3 num cara que ele só pediu pro cara levantar a mão assim, né? Como eu já havia comentado. Você era puxado, socado, chutado, empurrado, tudo numa questão de segundos. A velocidade de Bruce era incrível, ele podia atingir você sem que você ouvisse fazê-lo. Ele tinha que diminuir a velocidade nos filmes para que a câmera pudesse captá-lo e para que os que contracenavam com ele pudessem reagir. Herb Jackson. As técnicas de Bruce não eram vistas, por isso eram indefensáveis. Tudo que se conseguia perceber era um borrão de Bruce. Em 2 segundos, não mais, ele podia acabar com qualquer oponente. Ronald Kealoha. Então você vê, aqui são alguns caras que conviveram com ele, né? Pra gente falar que... E aí? Estilo magrelão, né? Se o cara era bom ou se não era. Se era... Então, esse negócio dele ser ultrapassado, já vi alguns comentários, desculpa gente, é o que eu falei no outro vídeo. São só 2 braços e 2 pernas. Se você olhar vários vídeos de várias lutas, principalmente hoje no MMA, não tem uma diferença. Ou você soca reto, ou você soca cruzado, ou você soca de dentro para fora, ou de cima para baixo, ou de baixo para cima. Tipo, não tem como. Não tem outra forma. Então, mas como você vai chegar lá para dar um soco? Então, ele estudou e montou o Jeet Kune Do. Bom, enfim, ele também foi vendo, né, como ele mesmo já falou, que os punhos não mudam ninguém, colocou isso em filmes, pessoas puseram isso em filmes. Então, o que foi feito no comentário? Aqui ó, a mão dele, né? Já havia mostrado. E para não dizer que é só treino, essas aqui são as fotos dos rapazes que foram os figurinistas até aqui desse livro, né? São 2 professores aí de Kung Fu, pra você ver como é que eram os dedos deles aí. E o pessoal todo esbelto, todo magro, né? O Jack Chan, uma vez, em algum filme dele, ele comentou, não, que o Kung Fu é diferente, ou foi o próprio Bruce Lee que falou, que ao invés de ser igual uma barra de ferro, que tipo o Karatê, então é uma bola de ferro na ponta de uma corrente. Então aqui nesse livro também fala, qual a diferença entre o Kung Fu e as outras artes marciais? A essa pergunta, Bruce respondeu comparando os punhos dos artistas marciais comuns com uma barra de ferro e os punhos do praticante de Kung Fu a uma corda flexível com uma bola de aço na extremidade. Pouca gente sabe que Bruce Lee supervalorizava o treinamento das mãos, mesmo porque suas técnicas cinematográficas buscavam a mais plasticidade que a efetividade, valendo-se de movimentos que diferiam daqueles em que confiava para um confronto real. Tá vendo? Se ele era tolo, mostrava o que ele sabia. Aquele negócio que quem luta não briga, né? Agora é o seguinte, no livro ele vai começar a falar algumas coisas dos treinamentos. Isso aqui eu comprei recentemente, tem até um colega meu que faz, posso até, quem quiser, para fazer um desse aqui, vocês deixem o aluno nos comentários, eu passo de um aluno meu lá. Aqui tem vários tipos de flexões, aqui ele está fazendo em cima de tijolo, tá? Os punhos fechados.
Então eles chamam de flexão de tigre e tal, flexão do dragão, tem vários tipos de flexões. Essa daqui acho que é a do dragão, ó, tá? Que era mais fechadona. Quem não consegue fazer assim vai fazer normal, né? Uma posição de flexão normal para depois chegar nesse ponto aqui, ó. Esses hand grips aqui eu também sempre gostei de ter. E aqui tá dizendo a quantidade, ó, tá? Como é que faz, como é que treina, dá uma pausa aí e vê como é que é o treinamento. Igual no karatê, você tem o makiwara, né, para ficar makiwara, né, ou ficar socando na parede devagar, que é para calejar. E aqui é um tipo de método, tá vendo? Você tá pertinho, daí você desfere o golpe. Pra você ir treinando junto com essa posição triangular que é da base lá do Wing Chun e tal. Aí tá no livro do Jeet Kune Do. Aqui vocês vão ver, ó, rapaz magrinho, uma lista telefônica, e ele falou: vou testar o soco. Aí a galera tá lá parada, aí ele soca e aí tá aí o resultado. Então vocês imaginem quando foi a demonstração do Bruce Lee, ó lá o pé do cara voando, para falar que se dá para ele se jogar para trás nessa posição, para uma cadeira, ele não vai ser tonto de se jogar. Nem eu, se tivesse lá. Bom, se você quer começar, eu vou dar a minha dica aqui. A galera tirava uma onda, porque eu ia para academia e ó, você gosta de fazer flexão? Uma dica simples. Tcharam! Esponjinha de lavar louça, velho. Você vai colocar o seu dedinho lá, ó, você vai fechar a mão igual ele falava, né? Deixa assim, fecha aqui, depois você complementa com o dedão. Aí você vai apoiar. Então você vai apoiar somente com esses dois. Depois você vai apoiar, isso você faz na flexão assim. Quando você fizer assim, aí você apoia daqui para cá. Então você está fazendo flexão aberta, flexão fechada. Faça no ritmo que você consegue, sei lá, 3 séries de 10, por exemplo, vai vendo como é que você vai conseguir chegar lá. Galera tirava um sarro se eu ia trabalhar na faxina da academia, na musculação, ou com isso, ou o que eu ia fazer, né? Porque eu levava isso aqui, principalmente em supino, para os calos aqui, tinha pra caramba, né? Depois eu acostumei. Então eu colocava essa parte mais grossa aqui para não escorregar, me apoiava firme. Tomem cuidado, não vão enveitar, não vão tentar, porque de repente isso aqui esbarra pro lado, a barra cai em vocês, vai falar: pô, fui seguir o cara lá, me machuquei. Então isso sou eu. Eu consigo fazer assim. Para mim ela nunca escapou, né? Prendia aqui e fazia meus treinos. E na flexão, começa assim, depois você começa assim, porque aqui vai falar que tem tipo, sabe um estojo de giz de professor de escola? Então você imagina uma caixinha que você vai pôr com areia, depois você vai pôr com uma areia mais grossa, até chegar em brita, e assim vai indo. Aí você vai ficar fazendo só no piso frio. Aí você vai estar criando seus calos nos métodos que o livro indica. Tem que fazer todo dia, acho que 100 por dia, só que tem que tomar cuidado, pode atrapalhar a articulação. O próprio Bruce Lee parou com isso por um tempo. Porque a galera vai treinar, aí usa, né? Eu achei essa daqui, mas essa era de moto, mas enfim. Tanto que nessa proteçãozinha aqui que se toma um acidente, né? Não é pra você socar alguém com isso aqui, né? Até porque isso aqui pode quebrar e furar tua mão, machucar, rasgar sua mão. Então era mais, né, as luvinhas de hoje. Então a galerinha vai nas luvinhas. Isso aqui é porque eu pegava 6 horas de estrada para vir visitar meus pais, né? Morava no interior e vinha ao litoral. Então, quer começar dentro de casa a fazer uma flexãozinha, para vocês começarem a ter uma ideia, vocês vão ver que essa coisinha tola aqui, ó, depois você deixa aí no comentário. Fala: pô, cara, eu fiz, doeu. Ó, mãozinha que tá de moça aqui, ó, com perdão às moças, mas que é o que o homem antigo falava, né, ó, tem nada de cadeixamento. Mas aí eu vou falar a real. Eu com isso daqui, tá, agora falando mais sério, só com isso daqui, eu não colocava duas assim, eu colocava uma. E eu fazia minhas séries lá, eu fazia 300 flexões, sei lá, mas não pagava de uma vez, pagava em crédito, tá? 10 vezes, 10 de 10. Até hoje eu faço, só que eu faço com aqueles apetrecheiros que parece um U, que é solto, ou com o que eu comprei, que é uma basezinha,
e aquele uzinho que você vai encaixando os buraquinhos para cada posição que você vai parar, assim e tal. Eu achei legal, tenho feito em casa aí. Só com isso daqui, essa folha que tá aí atrás, tá vendo o tamanho dessa folha aí, ó? É a altura da porta, 2,20. Eu quase quebrei. Eu acho que eu devo ter... Sabe quando uma madeira faz assim, daquelas farpeadas que ela já arrebentou assim, mas ela foi assim e voltou ao normal. No momento de raiva meu aí, por isso que eu já comentei em outros vídeos, quem quiser seguir o meu canal aí, de arquitetura, de fotografia, de profissionalismo, dividir para outras coisas. Não sei como é que ganha dinheiro no YouTube, mas tá aí, mas tamo aí. Então quem quiser, se inscreve aí e agradeço. Então eu tive um momento mesmo de raiva, já faz anos isso aí, já morei fora, já voltei e eu dei um murro nesse treco aí. E eu devo ter quebrado essa porta aí. Mas tá aí, tá inteira. Uma delas aí, não sei se era uma dessas daqui, essa ou a do lado aqui. Só com isso aqui. Então eu começava a ver o calejado aqui, principalmente nesses dois. Tem um nervinho que passa bem reto aqui, ó. Quando você fica fazendo bastante flexão, parece que esse nervinho ele vai, ou são dois, parece. Então ele vai fazer assim, ó, tá? Ele vai sair ali, vai passar. Então, já, se vocês buscarem alguns vídeos, algumas fotos, quando o karateka faz esse movimento, isso aqui já se divide. Então o cara desce a lenha porque ele já vai ficando mais calejado. Mas alguns, como o Bruce Lee falava, tinha que calejar até o dedinho para falar que você é bom mesmo. Porque o karateka vai falar que você vai socar reto para não quebrar o pulso, já falei isso e tal, né? Então, ó, você pegar a linha aqui, ó, tem que estar mais assim. E é por isso que você vai pegar esse ou esse aqui, né? No Taekwondo também, onde eu dei aula de Aikido, tinha lá um pessoal que era um Taekwondo mais punk lá, não era que eles falavam, não era esse que eu acho que é o padrão Olimpíada aí, sei lá, que tem um cara que ganhou a Olimpíada que tá aqui no Santos e tal, já participou de filmes aí nacionais. Então eles falavam que era outro estilo, que lá é mais chute e lá eles incorporavam o soco. Tinha um makiwara lá também para ficar socando e tal, de areia. E aí um dos professores, o cara falou, não é para você descer a lenha, porque eu tava já mais pré-calejadinho. Não, é para você bater devagarinho, é como se ficasse batendo na porta de alguém, assim, entendeu? É devagar. Então comecem por aqui, tá? Isso aqui você não vai escorregar, não vai dar com a cara no chão, mas se você achar que sim, bola um jeito aí, cara. Põe um capacete de moto para não cair de queixo no chão, para não falar que a culpa é minha. Eu tô dando a minha sugestão, eu consigo fazer. Então eu fazia assim e eu fazia assim. Aí os dois casos eu fazia aberto e depois eu fazia fechado. E depois, por ver os livros desses caras assim, aí eu invertia a mão assim, que era como se fosse para pôr para baixo, para dar um soco, né? Do karatê, se põe a mão para baixo. Então fazia essa flexão para pegar tríceps e tal, não sei o que. Então eu fazia assim. Hoje eu estou fazendo só nos aparelhinhos lá, nem tenho utilizado. Mas você vê, eu deixo elas aqui comigo, tá? E aí, vamos lá, o que o rapaz falou no comentário. James Lee, além de ser um praticante de Kung Fu, era um soldador. Construiu um capacete protetor e pediu a Bruce que o testasse. Eu já falando por uma madeira, cara. Mas nunca quebrei tijolo, aqueles tecos lá que os caras quebram lá nesses taekwondo, karatê, enfim. Quem já quebrou aí vai imaginando a situação aí. Bruce disse que não achava uma boa ideia testá-lo na cabeça de James. Mas James insistiu e Bruce acabou por concordar. Pois num teste anterior o capacete resistira a vários golpes de uma pequena marreta. Bruce socou sem usar toda a sua força, o que foi muito prudente da sua parte, porque o soco afundou o equipamento que já estava justo para a cabeça de James. O capacete era feito de liga de aço e do modo como afundou, provou a Bruce que ele alcançara tal nível e poder no soco que jamais poderia usá-lo plenamente contra outro ser. Neste capítulo, aí é o prefácio embaixo, estou transcrevendo trechos selecionados em entrevistas e pequena coletânea de fatos e pensamentos de Bruce Lee. É isso aí.
Caramba. Eu não achei o pedaço aqui. Ah, caramba, desculpa. Plenamente contra outro ser humano, a menos que quisesse matá-lo. Então vai vendo. Se o Bruce Lee fosse usar o soco, ele matava alguém. Quando Bruce socava, seu soco vinha com um impacto quase super-humano ou sobrenatural. Se ele atingisse você no meio do tronco, no coração ou no rosto, você estaria numa séria encrenca. E não estou falando em termos de fraturas ou hemorragia interna, mas em morte imediata. Ainda bem que era só um ator, né? No peito de alguém, e não importa o tamanho que a pessoa tivesse, um soco com pleno poder de Bruce afundaria a cavidade torácica e arrebentaria o coração. Eu sempre disse e continuo dizendo que as únicas pessoas que realmente compreenderam a profundidade do poder e da habilidade de Bruce são as que estiveram, de alguma forma, diante de seus punhos e pés. Todos os filmes do mundo não valem, nem de leve, uma demonstração viva de quão sem socorro alguém ficava ao treinar com ele. Depoimento de Jesse Glover. Eu não sei se o Jesse Glover foi o primeiro aluno dele lá, né? Mas beleza. Aqui eu não achei o pedaço que o rapaz falou que ele não podia usar na rua, que ele foi proibido, né? Porque falou, meu, você tá proibido de usar aí e senão você vai matar alguém. Mas aqui já tá dizendo, né? Aí aqui ele fala no outro parágrafo que foi quando ele testou em 1967 no torneio internacional de karatê de Long Beach, e seu voluntário era Bob Baker, da Califórnia, que era um faixa preta, karateca. E aí eu disse a Bruce para não mais fazer esse tipo de demonstração, porque depois que ele me socou, eu tive que ficar em casa sem trabalhar um bom tempo. A dor em meu peito era insuportável. Então vai vendo, né, meu, como que era o cara. Então o depoimento do garoto lá no outro vídeo, ele falou que o Bruce Lee tinha sido proibido. Eu passei rápido o olhar, tá? Achei melhor falar essas partes aqui. Bom, eu dei uma sorte, mesmo num treino de uma arte marcial sem competição, e em uma outra que tinha competição, e eu vi dois homens lá. O primeiro era um cara de estatura mediana, o outro era mais alto, só que mais magro. Então o primeiro parecia um pouco de Popeye, com o antebracinho mais grosso. E aí veio um colega meu, dois na verdade, parecia dois tanquinhos de guerra, os caras assim. Vocês estão vendo aqui, ó, se eu tenho uma massinha, mas não tenho definição, ou sei lá, não vou pagar sapo de mim, não é isso que eu quero dizer, mas você imagina um cara que tem uma massa assim, só que maior que eu, uns 90 quilos ali, também barrigudo, e o cara chegar do seu lado e falar assim, ó, eu tô tacando a lenha no professor, eu não sei o que tá acontecendo, que ele tá me desmoronando, me colocando no chão, que eu não sei explicar. Isso era dentro do Aikido, tá? Onde tem um centro que quem sabe o que é o centro do Aikido, quem também treinou Kendo, que foi a outra que eu fui buscar, que era o outro segundo sensei meu lá, que esse era mais alto, mais magro, e quem já treinou, acho que o Karatê deve ter também, o chamado Taiatari, que é literalmente uma trombada reta de um contra o outro. E meu sensei no Kendo também, ele falava assim, quando você vai aprender a ser um samurai de verdade? E ele pé da vida num dia em aula, e o que tá acontecendo, qual foi a bronca, não sei, me desculpa. Ele falou, você tem que trocar essa espada aí, que é o Boken, né? Porque a minha era pesada. Você fala 300 gramas, você fala, não, é pesada, é pra uma de 100 e pouco, sei lá, 200. Era de IP pra uma de marfim. E aí a de marfim era muito leve, eu achava que eu tinha que descer a cacetada para tirar o meu adversário da frente, para entrar no campo onde que tem esse tal triângulo aqui, esse triângulo que vem aqui, né, dos ombros e linha reta pro meio. Por isso que na imagem o cara tava assim, né, esse triângulo aqui, assim, esse triângulo que você tem que invadir esse triângulo para acertar o teu adversário.
Aí o sensei falava, não, tem que ser com a mais leve, porque você tem que usar o centro. Aí eu fui entendendo que muita gente achando que é só torção, isso e aquilo só, para esse tipo de arte, tá muito na ponta do iceberg. E aí quando eu peguei gente que era mais da pá virada, mostrando que, cara, não consigo, pessoas pra você sair no tete a tete e falar, caramba, o que acontece? E aí eu fui em vários seminários, fui em tudo quanto é canto, até um último sensei de estar hoje, que também é mais velho e tal, então ele não tem a mesma coisa, o centro e tal do outro, mas é parecido. E ele já demonstrou também, já falou isso aí sobre o Aikido no caso, que ele falou, quando veio uma pessoa X pra cá, aí a turma que estava numa primeira escola aqui, saiu, debandou, falou, não, agora o Aikido é isso é de verdade. Aí foram lá e treinaram lá. Aí, enfim, ocorreu várias coisas e, bom, o Aikido se espalhou no Brasil aí, tá aí. Então não quero puxar ninguém nisso daqui, não tem nada a ver. O que eu quero dizer é que existem pessoas que você vai treinar que você não sabe explicar o que acontece. E infelizmente eu já tive uma prévia prática que eu já fiz disso. Eu também não sei explicar. Eu tenho um aluno parrudo que ele falou, pô, você me jogou que eu não sei, que eu saí rolando até hoje que eu não sei. E eu até hoje fico pensando, caramba, eu também não sei repetir aquilo ali que eu tenho quando eu comecei em 93, 94. Aí eu consegui dobrar um cara de 1,90 m sem fazer força. No início da técnica, eu, caramba, e aí o cara continua, aí troquei a mão, 30 anos se passam, você fala, 20 anos se passam, você fala, e aí? Aí eu consegui algumas outras pinceladas. E eu acho que esse meu sensei, ele conseguia fazer isso em toda aula, em todo dia. Aí para quem gosta de Newton, era desferir o ataque quando vinha de uma direção, vamos dizer que você vai fazer um símbolo de maior aqui assim, batia, você já colocava, você jogar uma bola na parede, ela quicar assim, fazer ali e voltar assim, né? Se você for fazer um empurrão assim na parede e voltar, essa sensação é o que eu estou querendo dizer. E talvez, como o rapaz na conversa comigo de treino lá do Aikido falou, cara, um outro também tinha 1,91 m, ele fazia questão, ele falou, pô, nossa, o sensei enfiou a minha cara no chão que eu não sei, cara, eu perdi as pernas foram lá pra cima, dobrei a coluna, eu desci a lenha nele, tudo bem que era uma coisa mais formal, ataca assim que eu vou fazer assado, aí ele foi demonstrar 3 formas diferentes no mesmo ataque, mas o que o cara deu em depoimento é que ele enfiou a cara no chão, as pernas subiram, a gente ficou olhando que nem bobo. E ele no final falou, acho que o sensei não usou nem 10% do que ele sabe. Aí a gente teve medo. A gente teve medo. A gente olhou e falou, caramba, eu me sinto às vezes na vergonha de pisar em locais que gostam de subjugar os outros por serem os primeiros, ou sei lá o que, ou por serem os melhores. Porque eu consegui ter esse feeling e identificar isso daí. Eu tenho até um vídeo aqui, deixar no card aí, que eu falei sobre feeling, mas era uma outra situação, mas eu tento explicar isso daí. Aí eu fico imaginando o Bruce Lee, cara. Você vê o depoimento dos caras aí. Pô, se você vai fazer na época algo imaginando que é um de aço, pô, se eu pegar aqui, ó, isso aqui é uma basezinha para pôr vasinho, né, de plástico, ó. Eu para arrebentar aqui assim, tal, quebrar, sei lá, quem for mais forte, aí beleza, você imaginar para dar um soco e quebrar isso aqui. Vou rever um filme engraçado, chamava Remo, Desarmado e Perigoso. Quem já assistiu esse filme aí, se quiser deixar nos comentários. O cara tinha um negocinho parecido com esse, que era uma estrelinha, né? Uma estrela com vários pontos do dedo. Ele tinha que ficar assim, ó. Em cada dedo, dedinho, não sei o que, dedão, ele tinha que ficar até furar. Tipo assim, batendo assim. Então é como se fosse um plastiquinho desse. Você ficar assim, ó, parado aqui, como eu tô fazendo, você tem que furar, cara. Então essa doideira, quando o Bruce Lee colocava uma folha assim e falava puff, e furava a folha, e aí o Ki, né? Aí eu vi um indiano uma vez também no YouTube, aí o cara falando que ia falar uma palavra errada, quem cospe muito essa energia pra fora, mas era mais ou menos essa a pejorativa que eu queria colocar aí, com perdão do palavreado, mas era mais ou menos isso, entendeu? Quem
expele isso assim, essa energia, vive pouco. O cara lá falou. E esse tal de Ki que a galera gosta de falar que não existe, tem, cara. Já comentei, né? Teve um karateca que questionou o jiu-jitsu porque ele falou: é muita coisa bacana, mas chega no final é a técnica e a força. E aí tem aí os próprios Gracie que, a começar pela origem lá do Hélio, que era mais franzino, e mostrou que era na técnica. Agora, será que era só na técnica porque ele sabia o momento certo de encaixar? Ou tinha força? Cara, assim, essa explosão, enfim, que é pra falar do soco aí, é muito doida, cara. Porque se você fizer isso aí, não quero que vocês vão arrebentar armário depois que vocês fizeram flexão em espuminha de lavar louça. Mas se vocês começarem a observar, começarem a pensar, vocês vão ver que a coisa começa a calejar até com uma espuminha. E aí é um perigo, porque se você vai ganhando confiança, agora eu consigo, agora eu consigo. Só que se você socar errado, aquele dedos, os ossos, o punho, sei lá o que, né? Então as sequelas podem ser inúmeras, né? Pode ficar de muita sequela no punho de tanta flexão, tem que tomar cuidado. Eu, assim, nessa massa aqui que eu tô aqui, tô acima do peso, né? Então eu não posso ficar pagando que eu vou ser o super-homem. Essa é a realidade, eu tenho que emagrecer, aí ó, cara gorda, né? Então, enfim, aí eu só faço força. Eu tenho esse negocinho do antebraço de ficar rosqueando, é uma beleza esse negócio de sobe e depois desce, queima o antebraço, que é uma beleza. Na época do Kendo lá, como eu tava falando, de ficar treinando muito com a espada mais grossa, ganhei um antebraço aqui danado. Até na técnica de segurar e Aikido, tinha colegas que brincavam e falavam: pô, caramba, não dá pra segurar teu braço. Só que aí chegava um cara experiente e falava: ó, você vai ser samurai quando, cara? Aí você vê a pessoa franzina, que me lembrou quando eu comecei a fazer a musculação com 16 anos, que a vitória era você conseguir colocar 10 kg de cada lado, né? Então a gente se matava. Aí eu vi um moleque, um magrinho, um moreninho, eu branquelinho, mais gordinho, e eu me achava forte, o cara ia lá e levantava mais do que eu no supino inclinado. Eu, caramba, como é que pode? Aí eu fui entender, né, que a massa não é músculo, né? Não é músculo, o músculo tá aqui, ó. Aí você engrossa, tem músculo, mas aí tem outra coisa que eu falo. Esse negócio dessa energia, dessa explosão, não é só a massa. É lógico que ela vai dar força, tem vários treinos, né? Como eu já comentei no outro vídeo. Mas assim, no outro vídeo que eu tô falando é o vídeo aí do civil ultrapassado, né? Mas a potência, né? Então, tipo assim, o cara grandão faz 10 flexões e o magrinho faz 100. E aí já vi estudos que as duas podem dar uma equiparada no resultado final. Pode quase e praticamente ser a mesma coisa. Talvez não pro teu tipo de objetivo, que você não vai ver um cara fisiculturista que vai levantar trocentos milhões de peso com uma situação leve, né? Mas é assim que funciona, né? Então depende do tipo de exercício. Então o cara tinha força, tinha o lance daquelas outras fibras que ele treinava, etc, para ter mais força. No Fist of Fury, por exemplo, ele pega lá, que era o segurança dele, ele fica numa briga assim para colocar força, um dobrar o outro, é força. Achar os vazios, como às vezes a Aikido mostra e tal, é muito diferente, é outra coisa, na verdade, para se falar, né? Tô falando tanto de arte marcial, etc, botei um chá verde aqui para fazer, esqueci, já deve ter até esfriado. Mas tá bom, deixa eu só dar coada aqui enquanto eu falo. Então é isso. É muito difícil a gente chegar lá, então tem que treinar muito. E aí você tem que começar de leve. Volte a fazer flexões quem quer chegar. Adquiram aí o conhecimento com algum professor, algum vídeo que tem por aí. Façam o seu treininho de leve. Aí a única coisa que você vai alterar é a sua posição. Vai para cá, você vai fazer assim. Flexão fechada assim, que eles falam do dragão, é complicado. A flexão fechada assim também. São as mais difíceis, pega ombro, pega outras partes, até você chegar naquelas partes inclinadas como está na foto, até de plantando bananeira. Tinha um colega que estava comentando comigo, ele falou: pô, tem um colega meu, ele faz calistenia, caramba, o cara é fortão, mano, se ele puser aqui, acho que ele levanta mais coisa que a gente. Eu falei:
Pode ser que sim, pode ser que não, mas ele aguenta o corpo dele muito mais proporção do que quem tá na musculação, né? E era isso que a gente viu o Bruce Lee naquelas abdominais dele, né? Do dragão e etc. Como ele criou, ele desenvolveu, ficava jogando as pernas lá pra cima, que ele gostava bastante. Descia devagar. Fazer isso aí uma vez é embaçado. Achei que eu tivesse descolado os músculos aqui da parede abdominal. Ixi Maria, achei estranho depois. Tem o hernia inguinal que tem que entrar em operação. Achei que isso tivesse a ver, ou seja, meu core é fraco. Tem que melhorar isso para quando eu ficar mais velho, né? Aí eu já tenho que pensar em alguns tipos de exercício, tipo yoga, alguma coisa assim, para quando chegar lá ter força, ter energia para aguentar a minha necessidade física, né? A minha genética, fazer o quê? Eu achava que era por estar acima do peso, mas não é. Tem gente que é um colega aí que em contato recentemente que é magro e também teve e operou, né? Então um outro brother meu aqui recentemente já havia feito por dentro, fez de novo. Agora não sei se ele trabalha muito sentado, não sei o que é, se é essa genética, se é nossa evolução de ter ficado de 4 para 2 patas, de 2, olha que viagem, de 4 que a gente andava em 4 apoios para 2 apoios, sei lá, né? Mas é isso aí, né? Essa é a realidade. Então tá lançado, tá falado. Agradeço mais uma vez por ter dado essa dica para falar só sobre esse livro. Esse aqui vocês só vão achar realmente usados, né? Olha quanto custava. 850 cruzeiros. Cruzeiro de real, sei lá, CR cifrão aqui. Acho que era cruzeiro, né, na época. Legal. Então tá aqui uma relíquia aí que eu quis transmitir para vocês. E não vão socar melancia, socar barra de ferro, não faça isso. Eu já vi um vídeo de um doido que eu falei, eu não quero enfrentar aquele cabra lá, mas nem a pau, que o cara dando murro em botijão de gás pendurado e descendo a lenha, hein? Eu falei, tá louco, mano. Então, né, os poderes humanos vão pra, sei lá, até aonde. Então valeu a curiosidade, beleza? Algumas pausas que eu fiquei falando no início, vocês me perdoem. E é isso aí. Obrigado mais uma vez pela indicação aí de comentar. Então tá aqui, tá falado. E aí eu vou acrescentar agora as imagens no final, de que eu tirei aí algumas que estão falando essas coisas aí, tá? Se vocês acharem para encontrar esse livro, eu acho que é uma relíquia, acho que vale a pena. Não sei nem se existe no mundo digital, ou sei lá. E é isso aí. Falou? Obrigado de novo. Então é isso. Tchau, valeu, pai, se cuidem, cuidado, se vocês vão inventar aí. Fiquem com as imagens e vamos que vamos. Tchau, abraços.